Córdoba, tudo bem. Uma vergonha, resultado totalmente inesperado, em casa, perder para o Central Córdoba no jogo de Libertadores, o primeiro do Felipe em casa pela Copa Libertadores, dirigindo o Flamengo. Foi muito feio. Mas espera aí, depois de 425 jogos invicto... Um amigo aqui entrando aqui hoje queria... Pedindo a cabeça do Felipe Luiz. Não, mas isso também leva a sério. É emoção. Na verdade, o cara que fala isso não quer. Ele só fala porque ele tá com raiva e ele tem que criticar alguém, ele arruma o seu culpado e vai lá... Pum. Mas o cara foi vaiado no Maracanã depois do jogo. Mas exageraram porque ele poupou, né? Wesley, Pulgar, aí houve a chiadeira, Gerson principalmente, mas... o torcedor minimamente racional sabe que o trabalho do Felipe Luiz... Mas o time que entrou em campo dava pra ganhar. Não dava pra ganhar, Central Córdoba? Pô, claro que dava. Claro que dava também, né? Eu acho gostado que você sempre parte do princípio que o time que é melhor ganha. Né? E eu não penso futebol desse jeito, porque o futebol sempre mostrou que não funciona assim. Apesar da maior parte das vezes, os times são técnicos. Por que o futebol toda semana mostra isso pra gente e a gente não aprende? Porque vocês são teimosos, ou quem é assim é teimoso. É simples assim. Muitas outras coisas da vida. Não é só isso aqui. Futebol é só um detalhe. Eu acho que o calendário impede o Flamengo de fazer o jogo alucinante que o Brenner talvez chamasse de retocável, com o jogo à la Jorge Jesus 2019, melhores momentos, massacre, já chamou o Jorge Jesus de gol, tal. Não chama isso não. O Felipe Luiz pensa o futebol de um outro jeito. Tem que entender em quais fontes ele bebeu. E eu acho que a principal é o Simeone. Mas ele cita muito o JJ. Sim, perfeito. Mas eu imagino que ele aprendeu mais para ser técnico com o Simeone do que com o JJ. Até porque ele também teve nível de concorrência de adversários melhores. Porque quando ele foi jogador do JJ, ele jogou no time que era, de longe, o melhor time da América do Sul, tanto taticamente quanto tecnicamente. Quando ele jogou com o Simeone, ele teve que jogar contra o Real Madrid, contra o Barcelona, e ele dificultou muito, ele quase ganhou a Liga dos Campeões, ou seja, ele conseguiu lidar com todas as situações. E o time dele, para mim, basicamente é um time que tem que controlar o jogo, e o time dele controla, tem que levar o jogo do melhor jeito possível, pensando num calendário sem o desgaste físico, porque se ele faz um jogo lá Jorge Jesus, vamos supor que ele conseguisse fazer, ele arrebenta os jogadores, os principais. Mas o meu ponto é que não precisava fazer um jogo Jorge Jesus. Eu não sei por que uma vitória tão tranquila, fora de casa, depois de uma derrota, no meio de semana, inesperada. Hoje, se não ganha, iam começar a questionar o Felipe, será que... Se não ganha do Grêmio no Sul. Isso. Eu não sei que vírgula. O time foi tão seguro e tão dominante, eu posso colocar essa derrota. Por isso eu não chamo ela de retocável. Não, mas a minha vírgula não é o Felipe Luiz. Minha vírgula é aos jogadores e, em alguns lances, pecaram pelo preciosismo. Gerson, por exemplo, dentro da área, poderia ter arriscado uma finalização, preferiu pentear. Michael, a mesma coisa. E é algo que se repete no Flamengo, porque tem muito talento, jogadores ótimos ou dribladores, ou com muita capacidade de segurar a bola, e às vezes peca por isso. E não é de o controle no meio-campo, na saída de bola, como o Flamengo estava fazendo. Isso, pro plano de jogo, foi perfeito. O meu ponto é, como o Flamengo peca muitas vezes, e até algo que se cobrava muito do Tite. Também tinha controle em alguns momentos, e o time não era contundente, o time não era objetivo. E às vezes, muito pontualmente, esse Flamengo do Felipe Luiz flerta com o time do Tite nesse ponto, de ser preciosista. Mas isso não é a característica do jogador? Dos jogadores. Então, o meu ponto é aos jogadores. Os jogadores do Flamengo podem aproveitar essa superioridade. Acho que essa questão do preciosismo fica mais condicionada hoje. Eu acho que antes está faltando mais eficiência. O Flamengo tem criado muitas oportunidades, mas às vezes falta eficiência no cara do gol. O debate hoje é que poderia ter sido 4 ou 5. Antes era o debate que não fazia um. Exatamente. O debate é diferente. Eu tô com o Vitor e eu vou um pouquinho além. O Plihal lembrou que tem sim essa insanidade de querer questionar, não sei a demissão, mas já temos que questionar o trabalho do Felipe Luiz. Né? Você pode questionar, mas tem que comentar. E tudo bem, mas eu acho que o Felipe entende que a atuação do meio de semana é para críticas. Ele senta lá no e sabe disso, nunca negou isso. Só que quando eu olho para hoje, e quando o Flamengo vira institucionalmente, aí é o que eu acho, que o Birner acha, o Plihal, o Donan, o Flamengo vira e fala que a prioridade é essa aí, é o Campeonato Brasileiro. Ele vai para dentro da arena do Grêmio. Ele escolhe quando ele acelera o jogo. Ele escolhe quando ele segura a marcha. Ele escolhe por onde ele vai passear. Alto nível de controle do jogo. O problema do Flamengo, muito da fase de criação, era quando ele não tinha o Gerson em campo, ou lesionado, ou por ser poupado, ou quando ele não tinha o Arrascaeta, ainda voltando de lesão. Você vê hoje o Arrascaeta e o Gerson em campo, a sensação, o recorte que eu fico do jogo, o retrato que eu fico é: se deixar o Arrascaeta em campo com espaço, ele ainda resolve muito. Se deixar o Gerson jogar por dentro, ainda vai resolver muito. O tanto de espaço que o Grêmio cedeu ao Flamengo, justamente onde o jogo não acontecia, e justamente onde Gerson e Arrascaeta fazem o time jogar melhor, né? Entre a linha de meio campo e a linha de zaga. Entre a linha de meio campo e a linha de zaga, e entre o lateral e o zagueiro. Deixou por ali, eles vão brincar de jogar bola. O retrato do torcedor do Flamengo por ali eles ainda resolvem. Pra mim, um problema seria: esse time não tem poder de fogo, o Arrascaeta por espaço não tá jogando e o Gerson não voltou bem de lesão. Isso seria uma preocupação. Hoje o Flamengo foi dentro da arena do Grêmio. É bom lembrar o que já foi a arena do Grêmio para muitos clubes. Foi pra dentro da arena e escolheu quando ele jogaria. Ele começa o jogo atropelando. Aliás, vazia no meio da semana e vazia hoje. Impressionante, né? Aí ele recua. Aí depois ele acelera também de novo no final do primeiro tempo. Aí ele acelera um pouquinho no segundo tempo, 2-0. Esse aqui não vai durar muito, não. E aí eu não acho que exatamente é só por preciosismo. Acho que o Bruno Henrique poderia ter escolhas melhores, poderia, mas também acho que a gente precisa, talvez, pensar que se fosse um Pedro ali não finalizando, acho que a cobrança era outro cara. O preciosismo também não se entende
pela facilidade que os jogadores do Sim, Flamengo e aí estavam foi uma encontrando? sensação sempre poderia ser 4 e 5. 2 a 0 ali, pô, esse jogo tá resolvido. Plihal, a gente tem sempre um grau de exigência, uma coisa do tipo, por que não deu show? Por que não fez 4? Por que não fez 5? É difícil pra caramba você manter 70, 80, 90. Por isso que o time inconscientemente dosa no Vamos ouvir, primeiro tempo, Felipe? dosa no segundo, vamos lá. Tá começando a falar nesse momento o técnico do Flamengo e é pra lá que a gente vai. Pra onde? Pra Arena do Grêmio. Entrevista coletiva do técnico do Flamengo. Bom, primeiro eu vi na análise que o Grêmio era um time que costumava encaixar no meio. E eu imaginei que eles fossem encaixar nos nossos 2 volantes. Mas aí nós ia ter uma saída limpa com um dos zagueiros, né? Mas não foi assim, eles não encaixaram de um princípio, deixaram nossos volantes jogar. Isso nos deu saída, porém, às vezes era mais difícil a progressão da jogada, né? Porque, claro, se os nossos jogadores determinantes da frente estão todos marcados, então a progressão não era tão boa. O plano de jogo inicial, que era uma caída dos volantes, não estava funcionando do jeito que a gente esperava e que a gente imaginou antes do jogo, mas depois com os ajustes eles entenderam bem aonde estavam os espaços e começaram a encontrar. Mas o que acontece é que os próprios jogadores dentro do campo eles se ajustam, né? O Grêmio foi se ajustando, foi pressionando, foi encaixando melhor a pressão e por momentos tivemos dificuldade de sair, mas eu acredito que com a estrutura e com a qualidade dos jogadores do nosso time é muito difícil que eles se apertem, né? Porque eles têm muita qualidade, muitas vezes, mesmo pressionados, eles conseguem sair por uma vantagem qualitativa, que, por exemplo, é o caso do Gerson, que com a bola, ele não perde a bola. Então, isso nos dá uma facilidade para sair mesmo pressionados e assim foi, encontramos os espaços e conseguimos machucar o Grêmio nesse caso. Mas o Grêmio é um time de muitos encaixes e nunca é fácil superar esses encaixes de pressão no meio campo. Porém, quando você escapa desses encaixes, você acaba dentro da área. Bom. É aquilo, eu também acho que teve, né? Excesso de. Fala preciosidade, mas. Pô, parece que os caras estavam dando toque demais na bola, né? Parece, né? Não é que os caras fazem isso. Até porque quarta-feira não foi assim. Quarta-feira faltou algo. Hoje não. Hoje faltou só. Não faltou, né? Os caras tinham que. Eles estavam tocando muito, né? E era pra bater, chutar, abrir, pra bater, tá ligado? 1, 2 e pumba, tá ligado? Não, eles 1, 2, toca, volta atrás. Porra, aquela saída ali de bola ali com o Léo Pereira me mata. Me mata, mano. Aquela saída ali, porra, tem que ser, tipo assim, eu acho muito bom, muito válido. Essa saída com o Léo Ortiz. Tipo, a bola parece que bate nem volta pros caras. Rápido, é rápido o jogo com o Léo Ortiz. Mas quando cai no Léo Pereira, fica naquela murrinha. Aí ele volta o jogo, vai no Rossi. O Rossi às vezes não entende, ele já quer bater logo de primeira. Puta que pariu. Mas tirando isso, cara, é 3 pontos. Independente com o Jorge Jesus também, o Flamengo já teve essa fala, tipo, pô, 3 pontos, tem que ganhar. Não importa, entendeu? Mas hoje foi realmente preciosismo. Hoje foi preciosismo total do Flamengo. Mas, como eu falo, é 3 pontos.